Gênesis capítulo 36. Este capítulo é um capítulo histórico, narra os descendentes de Esaú. Esaú também era conhecido como Edom. Na verdade, Esaú teve as oportunidades que Jacó teve. Foi criado no mesmo lar, com os mesmos pais, na companhia de seu irmão. Mas os valores espirituais que tanto encantava Jacó não eram interessantes para Esaú. Ele escolheu viver uma vida diferente do seu avô Abraão, de seu pai Isaque e de seu irmão Jacó. A Bíblia diz que Esaú também se tornou patriarca de uma nação que foi conhecida como o seu nome, Edom, porque ele também era chamado de Edom. E ele saiu da terra de Canaã, a Bíblia diz, porque tanto ele como Jacó tinham muitos rebanhos, e assim como aconteceu no passado entre seu avô e seu tio-avô, Abraão e Ló, eles agora, por conta de rebanhos muito grandes, terminaram se separando. Esaú escolheu seguir em uma outra direção, saindo da terra de Canaã para uma terra vizinha, conhecida como as Montanhas de Seir. E ali ele se estabeleceu. Ele tinha 3 esposas, 2 eram cananeias e outra era parente da família de seu tio. Ele teve muitos filhos, e estes filhos se tornaram homens influentes, poderosos, líderes, conhecidos como príncipes. E a partir daí formou uma nação vizinha a Israel, conhecida como Edom. Esse povo não existe mais, eles desapareceram completamente. Mas durante muito tempo eles conviveram vizinhos à nação de Israel, ao povo de Israel, e se tornaram grandes inimigos. Eles praticavam a idolatria abertamente. Eles perderam completamente qualquer influência do Deus eterno. Eles haviam na pessoa de Esaú, seu ancestral, seu patriarca, desprezado esses valores espirituais. Eu até penso que Esaú, talvez no final da vida, tenha se voltado para Deus, em tempos de reflexão. Mas a influência de sua vida, sua história, seu influente exemplo sobre seus filhos, seus netos, seus bisnetos, marcou pelo fato de ser um povo que se distanciou de Deus. E o resultado de tudo isto é que não existe mais nem vestígios, apenas esses registros históricos que estão na Bíblia Sagrada, senão teria desaparecido completamente. Jacó, diferente dele, aquele que escolheu andar com Deus, aquele que passou a ser chamado de Israel, o seu nome perpetuou na história. O nome Israel representou sempre aqueles que andam com Deus, que servem a Deus. Mesmo hoje, nos dias atuais, todos aqueles que creem no Deus eterno carregam o nome do irmão de Esaú, Israel. E a Bíblia, quando está completando o seu relato no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 12, descreve a cidade santa, aquela que no livro de Hebreus diz que Deus próprio edificou. Deus planejou como um grande arquiteto e Deus edificou essa cidade para que seja a morada dos remidos para todo sempre. E a Bíblia diz que essa cidade ela tem 12 portas, e em cada porta está escrito o nome de um dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. Enquanto a descendência de Esaú, que é Edom, desapareceu para todo sempre, a descendência de Israel permanecerá para todo sempre. O nome dos 12 filhos de Israel, que é Jacó, vai continuar por toda a eternidade na cidade santa. Sobre cada porta da cidade e das muralhas da cidade estará gravado o nome de cada um deles. Um testemunho fiel e verdadeiro de que aqueles que escolhem servir a Deus tanto têm a sua própria vida abençoada, como a vida também dos seus descendentes, da sua família. No Salmo 27 tem uma afirmação de Davi que disse que já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigando o pão. Essa certeza todos aqueles que servem a Deus devem ter, que vale a pena andar com o Senhor. Não por bênçãos temporais, sim, Deus realmente abençoa o seu povo. Deus cuida de nossas necessidades, assim como Ele supre a necessidade dos passarinhos, Ele supre a necessidade de seus filhos. Deus cuida para que a gente não fique desamparado, que ninguém dos seus caia em tão terrível situação que tenha que mendigar o pão. Pelo contrário, o Senhor sempre cuidará dos seus. O seu pão e a sua água em todos os tempos, Deus disse que lhes serão certas. As vestes que nós necessitamos, Ele disse que vai cuidar de nós, melhor do que cuida dos lírios do campo. Mas a maior herança que nós temos é a herança espiritual, é ter paz no coração.
a ter a alma alegre, sabendo que aquele que há de vir virá e nos levará para o reino da glória. E que nem a morte que todos experimentamos aqui, pelo processo de decadência do nosso corpo físico, é o fim, pois a palavra de Deus disse que todos aqueles que morrem em Cristo voltam do pó, voltam para a vida com um corpo imortal, incorruptível, para poder viver com o Senhor. Enquanto aqueles que desprezam este relacionamento com o Senhor, no máximo que pode conseguir é um registro em uma certidão, em um cartório, uma certidão de óbito, que com o passar do tempo ninguém se interessará, ninguém buscará. Mas aqueles que seguem o Senhor como Israel, estes são preservados para todo sempre, de eternidade a eternidade, e jamais o tempo apagará o nome, a história ou a vida daqueles que andam com Deus.